Alô? Boa noite a todos. Bom, eu vou começar a falar um pouquinho sobre essa notícia que eu me deparei há mais ou menos um mês, que eu achei muito interessante, porque ela começa com o seguinte título: o conceito de sucesso mudou, ninguém avisou a gente, e 72% dos jovens, eles acreditam que tem uma nova definição para sucesso. O LinkedIn fez uma pesquisa com aproximadamente 4 mil jovens, e esses jovens entendem agora que sucesso está relacionado à palavra felicidade. E eu parei para pensar, quando que sucesso não teve ligado à felicidade? Mas o que mais me intrigou foi, lendo um pouco mais dessa matéria, falando assim, que 60% dos jovens de até 21 anos acreditam já ter sucesso. Eu não sei vocês, mas a minha geração, eu tenho 29 anos, e a gente sempre perseguiu o sucesso. A gente assistia aqueles desenhos do Walt Disney, onde o tio Patinhas nadava no meio das moedas, mansões, enfim. Desde criança eu fui acostumado que sucesso era exatamente o ganho financeiro ou exatamente esse sucesso profissional. E foi aí que eu comecei a perceber que o sucesso estava mudando, quando o jovem, de até 21 anos, já vem com um pocket de sucesso. Eu vou começar contando um pouco da minha história para vocês entenderem por que eu persigo tanto essa palavra sucesso. Esse sou eu, em 2014, eu tinha de 23 para 24 anos mais ou menos. Estava muito feliz nessa foto, porque eu tinha acabado de quitar o meu carro. Todo mundo sabe, não só os jovens, que boleto é um grande pesadelo na nossa vida, né? Nos últimos 3 anos, eu estava trabalhando numa das maiores empresas do mercado financeiro. Nesses 3 anos, eu tinha passado por 3 promoções consecutivas. Eu era na verdade, o mais jovem da minha equipe, né? Então, tinha, de fato, conseguido um certo destaque profissional. Dentro desse destaque, eu tinha conquistado algumas passagens internacionais, como, por exemplo, eu tinha ido para Buenos Aires, também tinha ido para Cancún, desculpa a foto horrível, mas, enfim, de fato, com 23 e com 24 anos, eu tinha alcançado o que todo jovem acreditava que era sucesso na sua carreira. Foi aí, então, que meu chefe me chamou para conversar com ele, saí daqui de Sorocaba, fui lá para Campinas. Quando eu entrei na sala dele, ele fechou a porta e falou: Luiz, você é um dos jovens mais promissores que eu conheço. E talvez eu vou oferecer para você a maior oportunidade profissional da sua vida. Eu vou tirar férias nesse um mês e eu quero que você cuide aqui da nossa filial. Você vai cuidar do interior do estado de São Paulo inteiro, de 8 filiais, fazer a gestão aí de uma equipe de aproximadamente 20 pessoas. E se você conseguir ter um bom resultado, você provavelmente vai ficar aí na sucessão da gerência regional e você provavelmente vai ser o mais jovem que conquistou esse cargo até hoje. Eu acho que nesse momento eu entendi um pouco do gosto do que é sucesso. Eu entendi um pouco o que de fato faz a gente sentir que a gente vive, né, ser reconhecido. E aí eu falei: chefe, eu agradeço muito essa oportunidade, você de fato me mostra a liderança, eu adoro o que eu faço, eu amo a equipe que eu trabalho, de fato eu sou feliz aqui hoje. Só que eu acredito que isso não está linkado no meu propósito. Eu acredito que, de fato, o que eu faço hoje não é o que eu quero fazer para o resto da vida e isso não me faz feliz. Então, provavelmente, daqui a um mês eu vou pedir demissão. Ele falou: tá, mas você vai fazer o quê da sua vida? Eu falei: eu vou abrir uma fábrica de sabonetes, ensinar as pessoas e as mulheres a gerar renda, eu acredito que assim eu posso ser melhor para o mundo. E aí ele me olhou mais ou menos com uma cara assim, não entendeu muito bem o que estava acontecendo, e não só ele, mas diversas outras pessoas começaram a perguntar: Luiz, o que está acontecendo com você? Você está deixando um emprego extremamente estável, uma grande oportunidade de negócio para abrir uma fábrica de sabonetes, enfim, você de fato entrar em algo totalmente arriscado. E foi aí que eu comecei a parar para pensar que foi nesse momento que eu deixei de ser o homem que todo mundo queria que eu fosse para assumir o protagonismo da minha vida e ser a pessoa que realmente eu queria ser para o mundo. De fato, eu abri a empresa de sabonete, ela deu certo por um tempo, mas claro que não foi isso que eu queria da minha vida. Serviu para eu aprender de fato como era ser um empreendedor, como era abrir uma empresa, e também serviu para eu pagar alguns micos na minha vida. Mas o que me serviu para aprender que muito mais, às vezes, do que é sucesso na sua vida, você tem que descobrir o que não é sucesso para você. Às vezes a gente está muito acomodado no nosso espaço, achando que aquilo é o de melhor que a gente pode ter na nossa vida. Às vezes a gente acha que onde a gente está hoje é o que de melhor a gente pode conquistar. A gente não olha para o lado ou a gente sai da nossa zona de conforto acreditando que a gente pode conquistar algo de melhor, começando do zero. Bom, foi aí que eu comecei a me perguntar: o que de fato é sucesso na nossa vida? O que quer dizer essa palavra para a gente? E que se de fato sucesso está ligado a ganho financeiro, será que de fato felicidade e sucesso
e ganhar dinheiro, eles estão intrinsecamente relacionados? E aí eu comecei a perceber que a gente aprendeu na escola um tal de Maslow, da pirâmide de Maslow. E ele começa falando o seguinte: você começa nas suas necessidades fisiológicas, depois você vai para a sua necessidade de segurança, necessidades sociais, você alcança a autoestima e depois você pensa na autorrealização. E aí eu achei que Maslow estava me enganando, porque eu andei a pirâmide inteira e quando eu cheguei lá na ponta, eu tive que destruir a minha pirâmide e construir uma nova. E aí eu comecei a perceber que não é isso que traz sucesso para a gente, que talvez as nossas necessidades estão começando a mudar um pouco, né? Talvez até a pirâmide de Maslow precise de um pouco de revisão aqui, né? E aí eu comecei a entender e procurar aonde algumas teorias que de fato fizessem sentido para a gente entender o que é sucesso na nossa vida. E aí eu me deparei com uma pesquisa muito interessante de Richard Easterlin, do Paradoxo de Easterlin, onde ele pesquisou mais de 60 países e ele começou a entender se os ganhos do PIB per capita, ou seja, os ganhos financeiros das pessoas, elas estão intrinsecamente ligados a sucesso e a felicidade. Bom, o que ele chegou à conclusão? Que, ok, de fato, quando você passa as suas necessidades fisiológicas, o ganho financeiro ele está sim atrelado a sucesso e a felicidade, mas existe um determinado momento que você ganha dinheiro, mas aquele sucesso, aquela felicidade, ela não acompanha a sua carreira, a sua vida. E mais, acho que o dado mais importante dessa pesquisa foi que países com maior nível de desigualdade, a sensação de sucesso dentro deles é menor. Não importa se você está dentro de um país, se você é o mais rico ou mais pobre, mas países mais desiguais que não conseguem distribuir a riqueza, eles têm as pessoas dentro dela com menos sensação de sucesso. Foi aí que eu comecei a entender que sucesso não sou eu, sucesso não é você, sucesso somos nós. Sucesso é como nós participamos da sociedade, como nós nos entregamos para o mundo e como o mundo se entrega para a gente. Entendendo um pouco mais agora que sucesso não é só eu ou não é só você, somos nós, eu comecei a pensar, tá certo, mas quando que a gente começa a pensar na nossa vida em sucesso ou em felicidade? E aí eu me reencontrei com uma pergunta que talvez foi a pergunta que foi a pergunta mais feita para mim e para vocês na sua infância, que é: o que você quer ser quando crescer? Eu acho que todos vocês passaram por essa pergunta. E quando eu me reencontrei com isso, quando eu era criança, de 7 a 10 anos, enquanto meus amigos queriam ser jogadores de futebol ou atores, eu queria ser presidente da República. Não porque era o poder máximo ou porque eu ia ter o maior escalão, mas eu acreditava que o presidente da República ele conseguiria atingir o maior nível de transformação social, ele conseguiria de fato impactar a vida das pessoas. É por isso que eu queria ser o presidente da República. E aí eu comecei a me perguntar, o que eu perdi no meio desse caminho, quando eu era criança, que eu deixei de querer transformar a vida das pessoas, ou transformar a sociedade, e ser quem eu sou agora. E aí eu comecei a perceber que dentro da nossa vida, a gente desiste da gente mesmo. Só uma informação muito interessante para a gente chegar nessa constatação é que a gente vai chegar agora no começo do ano, e do final para o começo do ano provavelmente vocês vão fazer algumas promessas na vida de vocês, né? Esse ano eu vou começar emagrecendo, ou eu vou começar trocando de emprego. Só que provavelmente 79% das pessoas que estão aqui, no primeiro mês já vão desistir dos seus sonhos ou das suas conquistas. Se a gente desiste de coisas que a gente quer no começo do ano, no primeiro mês, imagina da sua vida. Imagina quanta coisa você deixou para trás que fazia parte da sua essência e que você não se conecta mais com isso. Dentro disso, né, depois que eu comecei a entender um pouco mais sobre autoconhecimento, sucesso e aonde eu queria chegar, trabalhei em diversas organizações sociais, comecei a trabalhar com empreendedorismo, trabalhei numa organização social que fazia incubadora de empresas, enfim, conheci muita gente boa. E uma dessas pessoas foi esse cara chamado Matheus Tomoto, que me chamou muita atenção. Por quê? Esse jovem estudou em escola pública, aprendeu inglês sozinho e foi aceito nas maiores universidades dos Estados Unidos. Eu tive o prazer de conviver com ele e eu perguntei, Matheus, o que de fato você fez para conseguir tamanho sucesso? Ele falou, não sei, eu só fui atrás do que eu queria. Conversando um pouco com ele, eu percebi, nesse exato ponto, que para que ele pudesse ser aceito nas 5 maiores universidades, ele teve 2.000 desistências, ou seja, para ele ter sucesso em 5, ele fracassou mais de 2.000 vezes. E aí, pensando um pouco na minha história, e pensando um pouco na história do Matheus, eu cheguei à seguinte conclusão, que fracasso vem antes do sucesso. E quantas pessoas aqui estão dispostas a fracassar? Quantos de vocês, de fato, quando fracassam, pensam, eu vou fazer de novo,
E eu vou fazer de novo. E eu vou fazer de novo. Eu acho que é esse o momento que a gente tem que parar para pensar e falar, será que eu dou uma nova oportunidade para os meus sonhos? Será que de fato é nesse momento que eu desisto? Que eu paro de pensar em mim? Ou que eu vou em frente? Uma outra coisa que eu perguntei para o Matheus foi, Matheus, legal, você já fez MIT, já fez Harvard, e agora? O que é sucesso para você? Ele falou, Luiz, parece que eu dei game over na minha vida, né? Já fiz tudo. Mas foi aí que eu percebi que quando você conquista, ou quando você vai conquistar alguma coisa, você tem que começar a se perguntar, qual é o meu valor no mundo? Não é o valor financeiro, é qual é o valor que você entrega para o mundo, né? E mais do que o valor que você tem, como eu uso esse valor para transformar o mundo? E isso ficou martelando na minha cabeça. Eu comecei a pensar, o que eu quero fazer para transformar o mundo com o potencial e o valor que eu tenho? E aí eu percebi que eu quero transformar o mundo através de boas políticas públicas e de educação para jovem. E aí eu comecei a buscar o meu sucesso. E foi a partir de então que eu comecei a entender isso, que eu consegui. Hoje eu sou assessor na Câmara Federal Legislativa e também eu tenho um projeto com o Matheus, onde a gente já impactou mais de 1.000 jovens diretamente com mentorias. E isso foi muito legal, porque eu tive a oportunidade de viajar o Brasil inteiro e conversar com diversos jovens, enfim, eu tive de fato o impacto social na vida desses mais de 1.000 jovens. E isso não é para eles, é por mim, é o meu sucesso. E aí, dentro dessas mentorias que a gente faz, desses bate-papos para jovem, eu comecei a perceber uma coisa muito interessante nessa seguinte pergunta. Bom, eu estava batendo um papo aí com aproximadamente 20 jovens e eu fiz essa pergunta. Qual é o lugar mais rico da Terra? Um dos jovens falou, Dubai, tem petróleo, tem riqueza, enfim. O outro falou, é a escola, né? A escola é cheia de conhecimento, é cheia de oportunidades. E um amigo meu falou, William, ele falou assim, Luiz, eu acredito que o lugar mais rico da Terra é o cemitério. Cemitério? Por que o cemitério vai ser o lugar mais rico da Terra? Ele falou, Luiz, imagina só quantos médicos que não se formaram que estão ali, quantos professores que não lecionaram que estão ali dentro, quantos sonhos que morreram junto com as pessoas que estão ali. E eu falei, gente, ali são onde os sonhos morreram, onde a gente não realizou aquilo que a gente queria. E aí eu percebi que a gente só morre quando a gente desiste. Então, se você desistiu de algum sonho que você tinha, muito provavelmente esse sonho morreu. E eu acho que mais interessante do que a gente tentar formular alguma coisa, uma cartilha do que é sucesso na nossa vida, eu acho que sucesso não tem descrição. Sucesso é uma coisa que cada um tem o seu consentimento e cada um tem o seu entendimento de sucesso. O que eu mais acredito não importa na verdade quantas vezes você respondeu que é sucesso para você, mas de fato quantas vezes você se perguntou ao longo da sua carreira ou da sua vida o que você quer ser quando crescer. É isso, muito obrigado.